YouTube. Então, vamos dar o start aí na nossa palestra com a professora Ivani Contini Bramante. Quero agradecer primeiramente a presença de vocês aí do YouTube, o pessoal aqui que está conosco no Teams, e principalmente a gentileza da professora Ivani Contini Bramante, desembargadora federal do trabalho, professora titular da graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, da cadeira de Direito do Trabalho e Seguridade Social. É professora convidada da Universidade de Coimbra, Instituto Jugente Direitos Humanos, pós-doutoranda na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com projeto aprovado sob princípios humanistas da inteligência artificial. Mestre e doutora pela Pontifícia Universidade Católica. Pós-doutorado na Universidade Castilla-La Mancha, Toledo, Espanha, em Direitos Humanos e Governança, com certificado apostilado em Haia. Especialista pela OIT Turim, Itália, em Relações Coletivas Comparada, defesa da tese intitulada Entraves à Plena Liberdade Sindical no Brasil, depositada na Biblioteca do Centro de Estudos e Documentação da OIT, membro da ABDSS, Academia Brasileira de Direito de Seguridade Social, e membro do CIELO, Comunidade para Estudos, Investigação Laboral e Ocupacional, membro do Núcleo de Pesquisas da USP de Direito do Trabalho. Também participa de um podcast que eu acompanho demais, de Direito Previdenciário, pelo Instagram. E quem quiser segui-la, ela está como Ivani C. Bramante. Então, professora, seja muito bem-vinda. Em nome da Adnutare, nós agradecemos a vossa presença e eu particularmente, muito feliz de estar acompanhando essa palestra e estar participando com a professora. A palavra é tua, professora. Fique muito à vontade, a casa é sua. Bom, meus cumprimentos a todos que nos assistem, né? Uma boa noite. Meus cumprimentos a todos que participam deste evento. Eu cumprimento a todos na pessoa do Dr. Marcos Kikunaga. Quero fazer um agradecimento, né, um especial agradecimento ao Adnutare, né, pelo convite formulado para participar deste evento. E eu disse agora há pouco para o Dr. Marcos que, às vezes, nós participamos dessas palestras, nós mais aprendemos do que ensinamos. Por quê? Eu fui fazer um revisitamento na jurisprudência para poder falar com vocês hoje e descobri, né, que a jurisprudência é muito vacilante, nós temos assim, julgados para todos os gostos, não é isso? Embora nós tenhamos agora um norte do Supremo Tribunal Federal, né, a respeito do assunto. Então, é preciso, primeiro ponto, separar o que é relação de trabalho com a entidade privada, o que é relação de trabalho com o poder público e o que é relação de trabalho com entidades assim semipúblicas. Porque essas entidades que nós chamamos de semipúblicas, que são os delegatários, que é o caso do cartório, eles têm um misto de direito privado e um misto de direito público. Por exemplo, se acontece uma encampação do serviço cartorário e a nomeação de um interventor, aquilo que antes era uma atividade privada, ela passa a ser pública novamente, né? Porque esse serviço é um serviço delegado do Estado. E para cada situação, nós temos um regime jurídico diferente. Então, é isso que eu quero deixar claro. Primeiro ponto, na atividade privada, quando se trata de empregador e de empresas, nós temos 2 artigos na CLT que tratam da sucessão trabalhista, que é o artigo 10 e o artigo 448 da CLT. O que diz o artigo 10? Que qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afeta os direitos trabalhistas. Então, se uma empresa ela é SA e ela se transforma em limitada ou vice-versa, isso não influencia nos direitos trabalhistas. E também qualquer mudança na
propriedade da empresa não afeta os direitos trabalhistas. Então, se uma empresa é vendida, né, o sucessor, ele sucede no ativo e no passivo, né? E ele sucede no ativo e no passivo, independentemente do empregado continuar prestando serviço para esse sucessor. Ele sucede o passivo para quem já prestou serviço e não recebeu. E se ele sucede ainda a continuidade da prestação de serviço, ele também sucede o passado e o futuro, né? Então, é essa a regra na área trabalhista. E na sucessão, nós temos aqui alguns requisitos na área trabalhista, que é a sucessão de um estabelecimento, né, econômico, a prestação de serviço, ou no passado ou no futuro, para o novo titular, não importa, né? E existe até uma orientação jurisprudencial do TST afirmando a questão da inexistência do sucedido. O sucedido, quando ele vende, ele entrega a empresa como está. O sucessor fica responsável por tudo, né? Agora, se houver fraude, aí nós vamos responsabilizar todo mundo. Se houver fraude, tanto o sucessor quanto o sucedido respondem. Então, a regra do direito do trabalho é somente o sucedido responde, né? O sucessor responde. O sucedido não responde nunca. Agora, no cartório, é o contrário. Você está aqui, mas está com a câmera desligada, tá? Na questão do cartório, não, eu fechei. Aquele que entrega a titularidade do cartório para outro, ele continua com suas dívidas. E quem assume, adquire o cartório, a titularidade, naquilo que nós chamamos em aquisição originária. Então, lá na sucessão cartorária, não há sucessão em ativo e passivo. Quem assume, assume o cartório limpinho, sem ativo e sem passivo, ele não assume nada, né? Ele começa do zero, da estaca zero. E se algum empregado continuar com o novo titular, é o marco dali para frente, né? Ele vai ficar responsável só dali para frente. Então, a sucessão no cartório é exatamente o contrário da sucessão trabalhista, né? É totalmente contrário. E aqui existe uma discussão muito candente, que o problema é assim: quem assume a titularidade sabe que a aquisição originária, porque ele prestou concurso público e ele pega o cartório zerado, né? A dívida fica tudo com antecedente. O nosso problema aqui é a figura do interino. Quem é o interino? O interino é aquele que assume o cartório de modo provisório, precário, né? E existem várias causas para que um interino assuma, né? Nós temos as várias causas de mudança aí de assumir a interinidade. Primeiro, o titular do cartório pode falecer e até fazer outro concurso e entregar a titularidade para o novo titular, né? Então, caso de vacância. No caso de vacância, assume o interino. No caso de remoção, pode ser que o titular do cartório esteja prestando outros concursos, ele assuma a titularidade de um outro cartório, porque isso acontece, né? As pessoas mudam de um cartório menor para um cartório maior, e quando ele assume a titularidade de um novo, o cartório anterior fica na vacância por conta da remoção. Existem casos de extinção da delegação. Há casos em que o titular do cartório renuncia àquela delegação. E há casos de aposentadoria. O indivíduo se aposentou e a titularidade extinguiu. E também aqui entra a questão da vacância. Então, eu tenho vacância, vamos dizer assim, de titularidade por morte, por remoção, por renúncia, por aposentadoria. Todos estes casos obrigam o poder público
a nomear um interino, uma pessoa que vai ficar ali provisoriamente, até a titularidade ser preenchida mediante concurso público. Essa pessoa que é interina, ela é uma pessoa, ela é um agente público. Ela não é titular do cartório, não houve transferência da titularidade. A titularidade está na vacância. E, portanto, esta pessoa, ela é um mero mandatário do poder público, um mero agente público. Então, essa pessoa interina, ela não pode responder pelos débitos trabalhistas, porque ela não é titular. Ela apenas está cumprindo uma delegação provisória, que ela vai ter que ficar prestando contas, e ela recebe uma remuneração por esse trabalho prestado, que não é a totalidade dos ingressos do cartório, é um percentual. Então, acho que é 50% do valor, né, essa pessoa recebe, e o outro 50% fica depositado numa conta até o novo titular. Professora, não é 90,25% do teto constitucional, que agora, antigamente, o interino... Era os 50%. Não, o interino ou interventor, ele recebia a totalidade do valor. Agora, o STF, ele estabeleceu, parou com isso. Agora você vai receber 90,25% do teto constitucional, e o que sobrar vai ser revertido para o Tribunal de Justiça. Fica para o Estado, né? Fica para o Estado, mas na mão do Poder Judiciário. Pois é. Então, como é que esse interino vai responder por débito trabalhista se ele não tem estofo financeiro para isso? Se ele não fica com os ingressos do cartório, né? Além desse interino que eu estava falando, eu tenho ainda a perda da delegação, porque o titular praticou alguma fraude ou por qualquer outro motivo, e aqui esse interino, ele ostenta uma outra figura chamada interventor. O interventor, assim como o interino, ele tem um mandato provisório, ele é um agente, né, público naquele período que tem um cunho de precariedade e provisoriedade. E o interventor também é remunerado com um valor, eu não sei se é o mesmo valor do interino, é o mesmo valor, mesmo para valor, os dois. Mesmo valor, professora. Seja o interino, seja o interventor. Exato. Em ambos os casos, gente, não há transferência de titularidade. Nesse período, a titularidade está em vacância. Então, o fundamento não vigora aqui a sucessão, não se aplica aqui o artigo 10 e o 448 da CLT, porque aqui entra o regime público. Entra o regime público 100%. Isso que nós temos que entender, né? Então, nós temos uma lei, né, que trata do assunto, que trata primeiro, o artigo 236 da Carta Federal, né, que trata dos serviços notariais e diz que o ingresso nos serviços notariais e registros depende de concurso público. E nós temos uma lei, a Lei 8935 de 94, que fala que o gerenciamento administrativo e financeiro, né, é de responsabilidade exclusiva desse titular. E aqui a lei também traz os casos de extinção da delegação, o caso de morte, o caso de interinidade, e dizendo que e o caso do interventor. Então, quando há perda da titularidade por algum motivo, né, que entra em cena o interino ou o interventor, né, não há sucessão. O artigo 39 da lei 8935 é clara, ela diz assim: não há sucessão, ainda que haja continuidade da prestação de serviços. Essa continuidade da prestação de serviço agora, sob os auspícios de um interino, sob os auspícios de um interventor, a responsabilidade é do Estado. É do Estado. Não é do interino, não é do interventor, né? E por conta disso, né, nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal
que é o recurso extraordinário 808-202, que foi julgado agora, né, em 24/8/2020, dizendo que é possível, sim, responsabilizar o poder público pelos créditos trabalhistas devidos, né, aos empregados do cartório, quando ele está sendo administrado por um interino ou por um interventor. Então, é isso que eu queria trazer para as pessoas, né? E o fundamento da sucessão trabalhista, aqui neste caso, não se aplica, porque entra em cena um regime jurídico público neste período. Só quando o novo titular assumir é que entra em cena de novo, e que é até um regime mais ou menos semipúblico, vamos dizer assim, né? Olha que coisa interessante, né? E eu trouxe várias jurisprudências do TST e verifiquei que é divergente no TST. Não há ainda uma sedimentação em todas as turmas. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, do relator Maurício Godinho Delgado, que é da terceira turma, ele continua aplicando o artigo 10 e o artigo 448 da CLT, e ele continua dando a responsabilidade para o titular do cartório, seja o anterior ou seja o posterior, mesmo nos casos de interinidade, mesmo nos casos de intervenção, né? Eu trouxe um caso aqui de falecimento do titular, dizendo que o substituto responde até a morte. Depois da morte, né, o substituto não responde, então, até a morte, a família do morto, o espólio do morto é que vai responder pelos débitos trabalhistas, e depois da morte, se quem ficou com o cartório, o novo titular, continuou com a prestação de serviço, ele responde dali para frente. Então, eu trouxe esse julgado aqui da 7ª turma, do ministro Cláudio Brandão, que fez esse marco divisório. Mas eu trouxe também do ministro Aloísio Azevedo, né, que dizendo também que na sucessão trabalhista, se houver ausência de prestação de serviço para o novo titular não responde. Né? O novo titular só responde se houver continuidade da prestação de serviço e pelo estrito período da continuidade da prestação de serviço. O passado fica contigo titular. Então, faz essa divisão, né? Até aí, a jurisprudência é pacífica de fazer a divisão entre o velho e o novo titular. O nosso problema não está entre o velho e o novo titular, tá? O nosso problema está na interinidade. O nosso problema está na intervenção, nesse período. Nesse período, eu tenho várias jurisprudências distoantes entre a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava turma do TST. Cada um julga de um jeito, né? Cada um aplica uma regra. E eu entendo agora que com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que não é tão nova assim, né? É de 2020, nós já estamos em 2024, que o TST já deveria assentar essa questão, né? À luz dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. E ele deixa claro, o Supremo, os substitutos ou interinos designados para exercício de função delegada não se equiparam aos titulares extrajudiciais, visto que não atende os requisitos do artigo 37, inciso 2 e artigo 236 da Constituição Federal. Ou seja, eles não são titulares de cartório. E se eles não são titulares, eles não têm as mesmas responsabilidades que o titular teria. Simples assim. E aqui diz assim, diferentemente dos titulares dos ofícios de notas e registros, né, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos das serventias atuam como prepostos do Estado. E, portanto, quem responde neste caso é o Estado. E o Estado, aí sim, se ele quiser e tiver fundamento, ele pode entrar com ação regressiva contra o interventor ou contra o interino que não cumpriu a contento, né, a sua missão de interinidade ou de interventor.
Então, em regra, é isso que eu queria trazer para vocês, né? Eu trouxe jurisprudência do TRT da primeira região, né? Interino ou interventor de cartório não responde. Trouxe também do TRT 16, interino, interventor não responde. Eu trouxe aqui do TRT 6, né? Interino não responde. Não há transferência de titularidade. Trouxe aqui do TRT 8, do TRT 4, do TRT 1, do TRT 18. E eu quero mostrar aqui que os tribunais regionais já estão mais atualizados do que o próprio TST. E eu creio que com essa decisão agora do Supremo Tribunal Federal, no RE 808, 202, né? Marquem o número aí, RE 808-202, de 20, e o acordo foi publicado em 24/8/2020, com essa decisão do Supremo, acho que vai pacificar, creio, né, que é possível pacificar. E tem mais. Se não pacificar, na minha opinião, vai caber reclamação constitucional, né? Porque já tem uma decisão do Supremo dizendo que os interinos, e aqui leia assim, interino e também interventor, não ostenta a mesma figura do titular, né? E também essa decisão diz que é o Estado quem se responsabiliza. E, portanto, eu acho que doravante, se houver qualquer ação responsabilizando os interinos ou responsabilizando o interventor, cabe facilmente aqui a reclamação constitucional. Então, eu cheguei a esta conclusão. E são essas as minhas considerações, né, que eu trago aqui para reflexões e debate, né, para este painel. Muito obrigada pela atenção. Devolvo a palavra aí à nossa anfitriã. Professora, eu vou até fazer uma colocação, então, em resumo, a partir do momento em que nós temos o regime jurídico público, os princípios do direito do trabalho não serão aplicados. Ele é temperado, porque, olha, por exemplo, o empregado público, nós temos, não podemos penhorar bens públicos. Então, o regime jurídico, ele é temperado com alguns princípios de direito público. Então, não se aplica na sua inteireza. Então, há quem diga que os artigos 10 e o 448 não se aplica no regime de sucessão cartorária, porque, para fins trabalhistas, o sucessor responde por tudo. Sim. E o sucedido não responde por nada. Já no cartório, toda a legislação diz que o sucessor não responde por nada, que fica tudo na conta do sucedido. É muito pelo contrário. A consequência jurídica é completamente contrária. Você entendeu? E naquela situação em que nós pegamos o interino, ele deposita o excedente à disposição do Tribunal de Justiça. Sim. Existe um provimento do CNJ que ele fala bem assim, que o interino ele teria que depositar esses valores ao fundo e que, se houver assumir o delegatário concursado, ele seria obrigado a dispensar todo mundo e usar esse fundo para pagamento rescisório. Sim. Vamos imaginar que, então, esse interino não faça dessa forma, ele não pague ninguém e deixe a cargo do atual concursado. A minha pergunta seria, poderíamos judicialmente penhorar esse fundo que está disponível? Não, esse dinheiro público, não dá para penhorar. E qual seria a saída jurídica? Esse dinheiro está depositado na conta de quem? Na conta do tribunal. Aí o professor Kikonada entra. Não, esse dinheiro é dinheiro público. Esse dinheiro é dinheiro público. Mas mesmo vindo de uma vacância de serventia, emolumento... Eu acho que não cabe penhora aí.
O que cabe é você mandar um ofício para o Estado e liberando o dinheiro. E aí eu teria que, então, como advogada, incluir o Estado no polo passivo, pedir... Evidente, Sim, mas qual é a responsabilidade? Ela é solidária ou ela é direta? É responsabilidade... Aqui o Estado vai responder pelos débitos trabalhistas diretamente, e se o interino e o interventor cometeu alguma fraude, algum desvio, regresso. Aí depois o Estado faz direito de regresso em cima deles. Se eles não mandaram o dinheiro para o fundo, desviaram o dinheiro, entendeu? Então, esse dinheiro do Tribunal de Justiça, ninguém pode... Olha, toda vez que tem interinidade, na minha opinião, tá? Eu ajuizaria ação contra o cartório e colocaria o Estado no polo. Aí o juiz que decide, porque é o Estado que vai pegar esse dinheiro que está lá no fundo e pagar. Tá. E lembrando, tem um artigo, o 483, o parágrafo 2º, ele diz que a empresa individual, se houver a morte do empregador, o empregado pode optar em rescindir ou não o contrato. Partindo dessa premissa, eu poderia estar utilizando esse artigo como forma de alegar a ininterrupção do contrato? Porque, na prática, professora, existem várias situações em que não tem como a gente aqui explorar a morte do empregador, olha só, quando você tem a morte do titular, porque o titular ela é pessoa física, concorda? Concordo. O titular. Então, quando você tem a morte do titular, o cartório, há uma vacância da titularidade, mas o cartório está lá, ele continua funcionando. Só há uma vacância da titularidade com relação ao responsável. Mas o cartório, então, essa relação jurídica, ela é sui generis. Você não pode equiparar isso a uma empresa privada. Isso não é uma empresa privada, gente. Isso é um serviço público delegado. Então, a única hipótese de morte do empregador aí é a morte física mesmo do titular. Entendeu? O titular do cartório morreu. Aí há uma vacância da titularidade, uma vacância do responsável. Se há uma vacância do responsável, a responsabilidade volta para a mão do Estado. A responsabilidade volta, porque o Estado é o responsável pelos serviços notariais. Ele delega para alguém. Quando esse alguém cai fora, a responsabilidade volta para a mão do Estado. É isso que nós temos que entender. Nós temos que partir do estudo do regime jurídico de serviços delegados. É isso que nós temos que olhar, o tipo de regime jurídico, tá? O cartório é um serviço delegado, está no artigo 236 da Carta Federal. E outra, para assumir a titularidade desses serviços, tem que prestar concurso público. E esse serviço pode ser retomado a qualquer tempo pelo poder público. O poder público pode retomar. Ele pode nomear um interventor, ele pode tomar esse serviço de volta, se ele entender que não está sendo bem prestado, né, se tiver algum problema. Então, é sempre serviço público isso. A titularidade é privada na medida em que presta concurso público e o Estado passa essa responsabilidade trabalhista para o titular do cartório. Mas veja, se o titular do cartório fizer uma escritura falsa, ele responde perante o Estado. Então, existe um misto de responsabilidade aí. Uma coisa é a trabalhista, outra coisa é o próprio serviço público que o titular do cartório está prestando. Esse fulano, quando ele bota o carimbo dele lá, ele tem fé pública. Ele tem fé pública numa escritura que ele faz. Nós temos que entender o regime jurídico do cartório. E o cartório sequer tem personalidade jurídica, não é isso? Ele não tem personalidade jurídica. Ele tem CNPJ, mas não tem personalidade jurídica. É preciso entender que toda empresa toda pessoa jurídica tem CNPJ. Nem todo CNPJ é uma pessoa jurídica.
O cartório não tem personalidade jurídica, o condomínio não tem personalidade jurídica. Não é porque tem CNPJ que tem personalidade jurídica. É um serviço público delegado, que pode ser retomado a qualquer tempo pelo Estado. E o Estado retoma, né? Quando há, por exemplo, a extinção da delegação, né? Por motivos de fraude ou outras, ou como espécie de punição, né, que é a chamada perda da delegação. Quando é que você perde a delegação? Por sentença judicial transitada em julgado, por decisão em processo administrativo instaurado contra o titular do cartório, né? E quando houver suspensão do notário até decisão final, onde se nomeia interventor, quando se está apurando irregularidades. Então, é um regime aí, voltou para a mão do Estado, é tudo regime público. Voltou para a mão do titular, aí só a área trabalhista volta a ser regime privado seletista, entendeu? Saiu da mão do titular, volta a responsabilidade toda para o Estado. É isso. E aí, na prática, a gente tem uma dificuldade grande, então, em perseguir o pagamento de... Não, coloca o Estado no polo. Como isso voltou para a mão do Estado, esse serviço público, e ele tem esse dinheiro disponível, você pede para o Estado pagar. Sim. Talvez nem precise de precatório, eu não sei como funciona esse fundo, quem é que libera o dinheiro desse fundo, entendeu? Mas se você diz que o novo titular pode, então o Estado também pode liberar. Independente de precatório. O CNJ diz que o interino vai pegar esse dinheiro, criar um fundo, e com esse fundo ele vai quitar as rescisórias. O novo titular pega esse dinheiro e paga. Não, na verdade é o interino. Eles colocaram a responsabilidade nas costas do interino, professora. Para liberar o dinheiro para ele liberar o dinheiro e para entregar ao concursado o cartório totalmente zerado, totalmente sem qualquer problema trabalhista. Essa é a... Nós participamos, o doutor Sérgio Betti está aqui conosco, ele é escrevente, salvo engano, em Barueri. Nós participamos de uma audiência pública aqui em São Paulo, em abril, e ao me concederem a palavra, eu até reclamei que estava faltando um representante da Justiça do Trabalho naquela discussão. Pois é, da próxima vez vocês me convidam que eu vou. Não é verdade, professora. E aí nós ouvimos cada absurdo e eu disse, está gravado, estamos discutindo direito do trabalhador sem a presença de um representante da Justiça do Trabalho. E você sabe que a gente precisa dar uma aula dessa para os juízes do trabalho, através da escola judicial. A gente podia fazer um evento lá na EJUD, né? Para falar sobre o regime do cartório. Eu fui dar uma aula lá na Matra, na Matra da Justiça Civilista, para falar do regime jurídico de cartório e do que é o direito do trabalho, porque os juízes civilistas também não entendem muito, né? Não. Eu tenho só aqui na minha mesa, eu tenho que direciona a responsabilidade ao interino. Sim. Eu tenho que direciona toda a responsabilidade como uma forma de sucessão ao concursado que assume. Claro. Eu tenho uma reforma do TRT2 dizendo que nem o falecido e nem o interino responde, sim o Estado que não fazia parte. Eu fiz uns slides aqui, deu 45 slides, né? Metade dos slides são jurisprudência. Então, tem para todos os gostos, né, a jurisprudência. Mas sabe por quê? Nós não conhecemos todo o regime jurídico. Na hora que a gente pega o artigo 236, pega essa decisão do Supremo, pega essas regras internas, quais são as responsabilidades do interino, aí dá para canalizar direitinho. Na interinidade, não existe transferência de titularidade, porque o interino não é titular. Isso é o primeiro ponto. Sim. E ali diz, existe sucessão quando há transferência de titularidade. Eu não tenho um dos requisitos. Então, se eu estou num cartório que tem interino, é a juíza de sessão contra o cartório, cita-se o interino e o Estado. E aí resolve.
Resolve. Entendeu? Mas aí o pedido vai ser solidário ou só cita o interino para que ele, como ele é preposto do Estado... Ele só vai cumprir as ordens que o Estado vai dar para ele, porque ele cumpre ordens, filha. Ele é um mero preposto. Sim. Na prática a gente vê... Não só contra ele. Ele vai falar, não sou responsável, porque qualquer coisa, eu posso penhorar os bens pessoais do interino? Não. Não posso. Então, professora, ele não pode ser sozinho ali. Ele é um agente público. Professora, esses são pontos importantes que a senhora traz para nós, e partimos da premissa do desconhecimento geral do regime jurídico da atividade notarial registral. Isso. A gente tem que partir daí. Isso. Então, já de cara, é muito interessante a senhora deixar isso claro. A gente tem que lembrar que o titular, ele é o detentor da fé pública. Claro. E ele é o detentor da fé pública, ele é o empregador, e eventual ação trabalhista deve ser movida contra ele. Isso. No entanto, no momento em que essa delegação foi extinta, eu não tenho mais a figura do delegatário, como a senhora comentou. Agora eu vou ter a figura de um preposto do Estado. Seja ele interino, que é aquele sujeito que é do próprio serviço, geralmente um substituto mais antigo, ou o interventor, que é a pessoa de confiança do tribunal. Sim. Aí a gente tem que lembrar, porque às vezes as pessoas esquecem, professor Ivani, que o preposto, ele é uma categoria jurídica de representante voluntário com vínculo laboral. Então, se o sujeito é preposto, ele não pode, de cara, assumir responsabilidade de atos que ele está praticando em nome alheio. Exatamente. Ele nem é parte legítima, na minha opinião, tá? Eu também concordo. Ele nem é parte... Essa é a segunda pergunta. Quando você vai trabalhar com a questão da legitimidade passiva numa eventual ação trabalhista, aí vem um detalhe interessante. Por quê? Eu entraria com ação contra o Estado e citaria o preposto. Para prestar informações. Isso. Eu não sou advogado do trabalho, mas eu estou seguindo a lógica do sistema. Do regime. Por quê? Por quê? Porque a gente tem que lembrar também que essa questão do Estado, hoje, professora, como o Estado ele recebe os emolumentos, e esses emolumentos têm natureza de tributo, é uma taxa que você paga pelo serviço, ela é revertida para o tribunal, e aí vem um detalhe muito importante para a senhora saber. Esse valor, professora, ele está fora do orçamento do tribunal. Sim. Sem controle. Sem controle. Não entra no orçamento do tribunal. O tribunal pode fazer o que bem entender com esse dinheiro. E aí vem um detalhe que a senhora comentou, que é muito importante. Quando a gente analisa a CLT, lá no artigo 10 e no 448, quando se trabalha com pressupostos, já de cara a gente já vai afastar eventual incidência de responsabilidade desse interino. Por quê? Porque a senhora comentou, é empresa, não é empresa. O regime jurídico da atividade notarial é um regime jurídico de direito privado e de direito público. Direito privado no que tange às responsabilidades da administração e direito público dos atos administrativos que os delegatários praticam. Aí tem outro ponto bastante também importante para a gente lembrar. A senhora comentou sobre o serviço, a natureza jurídica do serviço notarial registral. A natureza jurídica é de serviço privado e público por meio de descentralização. Não é desconcentração, é descentralização do serviço público. Aí vem um problema. Muitos advogados trabalhistas, como eles veem as notas fiscais dos serviços notariais registrais com o CNPJ, ele presume que aquilo é uma empresa. Mas não é.
quando deveria ser vedado essa prática dos cartórios criarem um CNPJ. Porque o cartório acaba fazendo o quê, professora? Ele cria um CNPJ para fazer o lançamento de notas fiscais. Só que... Mas acontece com o CNPJ, é para controle também do imposto de renda e do fisco. Então, nunca que eles vão extinguir esse CNPJ, tá? Então, por isso que existe a matrícula SEI. Então, o cartório deveria, na parte tributária, fazer o lançamento via CPF do titular e ele fazer a contabilidade do que é ato praticado e do que foi renda desses serviços, porque toda essa renda ela é do titular pessoa física. Ele responde pelo aluguel, ele responde pelas despesas, encargos, investimento, tecnologia, tudo é o delegatário. Então, veja, o delegatário recebe tudo, faz o repasse das verbas para o Estado, MP, Santa Casa e assim por diante, e ele fica lá com a outra parte. Mas veja, o imposto de renda é sobre essa integralidade, porque tudo é renda. E aí ele vai abater as despesas da atividade. Então, professora, você começa a perceber que o cartório, ele faz, o delegatário acaba fazendo um caixa 2, no bom sentido, de lançar tudo no CNPJ. Só que isso cria uma dificuldade de interpretação por parte dos advogados, que não entendem da matéria. E quando vai para o juiz do trabalho, o juiz ele pega aquela petição mal redigida, a técnica. É óbvio que as decisões sairão ruins, né? Então, a base do conhecimento, como a senhora fez esse convite, a Adnotar está de porta aberta para a gente poder promover aí um seminário, algum evento acadêmico. Eu vou falar com o pessoal da EJUDE para a gente marcar um seminário. Esse ano aqui, acho que já está prejudicado, porque já está quase no fim do ano, né? Mas para o ano que vem, nós vamos fazer um evento. E um outro detalhe, professora, o tema 777 do STF, ele trouxe a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados pelo serviço notarial registral. Só que esse tema, esse julgado do STF, ele faz um marco temporal. Por quê? Porque a Lei 8935 de 94, no artigo 22, ela trazia uma responsabilidade objetiva do delegatário, porém, em 2016, a Lei 8935 foi alterada em 2016. Então, o que o STF fez? Ele falou o seguinte, olha, a partir de 2016, a responsabilidade do delegatário passou a ser subjetiva. Se passou a ser subjetiva, o Estado responde objetivamente com regresso ao titular. E atos praticados, danos praticados antes de 2016, a responsabilidade ela é objetiva do delegatário. Aí eu pergunto para a senhora, se a responsabilidade objetiva do Estado hoje, a natureza jurídica da interinidade é de preposto ad hoc. Sim. Né? Que a senhora pode pegar qualquer um. Claro. A senhora pode pegar alguém da serventia, como a senhora pode pegar uma pessoa de confiança do juiz, corregedor. Qualquer um. Então, ele é um preposto ad hoc. E aí vem a pergunta, se ele é um preposto ad hoc, é evidente que ele não pode responder por essas verbas. E aí, nesse sentido, o provimento 176 de 23 de julho de 2024, ele fala, durante o exercício da interinidade, o interino deverá realizar o provisionamento dos valores numa conta separada. Para quê? Para custear a responsabilidade, os encargos trabalhistas. E aí vem, para finalizar, a minha pergunta. Eu sou um novo delegatário, vou assumir a serventia amanhã. Eu posso chegar na serventia e falar, pessoal, vocês, a partir de hoje, vocês não trabalham mais para o cartório, para aquele delegatário, para o Estado. Agora vocês vão trabalhar para mim. E a gente vai rever os valores de salários. Quem aceita? E aí eu faço novos contratos de trabalho
remanejando valores. Como é que fica isso na visão da Justiça do Trabalho, na sua opinião, professora? E, mais uma vez, eu fico muito honrado, muito feliz com a sua presença, e a gente tem que elogiar a sua generosidade acadêmica. Mais uma vez, muito obrigado. Doutor Marcos, se você é despedido da empresa A e você sai e arruma emprego numa outra empresa, na empresa B, certo? Você pode rebaixar o seu salário? Na minha opinião, o novo titular, ele adquire o cartório em aquisição originária, que a gente diz. Ele está contratando originariamente. Então, para mim, pode rebaixar o salário, sim, desde que haja consenso entre as partes. Por quê? No regime do cartório, o novo titular nem é obrigado a ficar com esse pessoal. Ele pode mandar todo mundo embora. Ele não está vinculado à continuidade, igual está escrito no artigo 10 e 448 da CLT, dizendo, olha, a mudança de titularidade não afeta os direitos trabalhistas. Na mudança de titularidade do cartório, afeta sim. Afeta sim. Não se aplica o artigo 10 e 448 para mudança de titularidade de cartório, porque a aquisição é originária. Você pode continuar trabalhando nas mesmas condições, como pode trabalhar em condições diferenciadas. Tem casos que, para reter talentos, o novo titular até paga mais, porque o fulano é bom, e o novo titular às vezes não entende muito do cartório, ele precisa de gente boa para tocar o cartório. Eu tenho lá no meu prédio uma pessoa que foi meu aluno aqui na faculdade, e ele estava prestando um concurso público para milênios aí para cartório, e ele acabou de ganhar a titularidade de um cartório no interior, né? E eu conversei com ele essa semana. E eu falei, aí, você vai ficar com os antigos? Ele falou, eu tenho que ficar com parte dos antigos, senão eu não consigo tocar o cartório, porque eles é que sabem tudo. Eles sabem dos registros mais antigos, eles conhecem a cidade, cada loteamento, eles conhecem tudo. Né? Eles conhecem quem casou, quem separou, então eles conhecem o pessoal da cidade. Eu preciso ficar com ele e até vou pagar mais para ele ficar comigo. Porque, às vezes, eles vão embora, trabalhar em escritórios de advocacia, gente, que precisa de gente conhecedor de serviço de cartório e que paga, né, bem para essas pessoas que também, às vezes, são formadas em direito. Então, na minha opinião, é aquisição originária, é novo contrato, não está vinculado com as condições de trabalho anterior. Você pode mudar o regime de horário, pode mudar o salário, pode mudar tudo. Não é obrigado, não existe. Porque esse regime semipúblico faz com que não haja a aplicação da mão à luva do 10 e o 448. Perfeito, professora. Perfeito. Acredito que chegou o momento da gente permitir que as pessoas façam questionamentos, se a senhora aceitar, claro, rapidamente, né, para que a gente possa liberar. Doutor Marcos, eu estava lendo aqui esse RE, né, 808-202, é ele que fala que ele tem 3 itens, né? É esse acórdão também que fala que o interino é equiparado ao agente público, conforme o artigo 37 da Carta Federal, e que ele também está distrito ao teto, né, remuneratório. Então, na verdade, ele recebe como se fosse um salário. Ele não é igual ao titular do cartório, ele recebe como se fosse um salário. Como é que alguém que é preposto da empresa, que recebe um salário, vai ficar responsável pelos débitos trabalhistas, gente? Não tem sentido. Professora, inclusive, o substituto, o funcionário da serventia, que assume a interinidade, ele tem que resolver o contrato de trabalho dele. Pois é. Pois é. E se ele tiver algumas vantagens, benefícios por conta do contrato de trabalho, ele tem que extinguir esses benefícios para poder assumir a interinidade como preposto do Estado. Porque senão dá conflito de interesse, né? Exato. Dá conflito de interesse.
Só que aí vem um problema. As corregedorias exigem que o preposto faça a recontratação dos funcionários no próprio CPF. Nossa! Por isso que dá problema. Isso é uma Porque a exigência titularidade é pessoa física, né? E não deveria fazer em nome do Estado essa recontratação. Então, é esse provimento da corregedoria que está errado. Exato. Eu acho que os titulares de cartório devem fazer um movimento para mudar esse provimento. Não tenha dúvida. Por isso que a ideia da senhora de fazer um trabalho acadêmico perante os magistrados é super importante, porque nós temos que movimentar a sociedade para poder enxergar isso. Porque daqui a pouco não vai ter nenhum interino interessado. Da corregedoria que ele está completamente errado. Ele foi feito por alguém que também não entende de cartório. Porque a Justiça do Trabalho, professora, nunca é chamada pelo Tribunal de Justiça. Essa é a verdade. E aí, eles vão remendando e a coisa vai ficando pior. Daqui a pouco não vai ter mais candidato para interinidade. Claro. Porque eles estão colocando nas costas do interino a responsabilidade de rescisão contratual de toda a turma. Que nós sabemos que em São Paulo... Você coloca na mão do interino, você tem que ver que você está colocando na mão de quem não tem dinheiro. Então, essa está fadada ao insucesso, essa está trabalhando, ninguém vai receber. Não. Porque ele não tem bens, às vezes, ele paga aluguel, ele não tem estofo. E aí, o bem jurídico tutelado pela Justiça do Trabalho não é tutelado. Não é tutelado, está errado esse redirecionamento. Você chama o Estado e manda citar o preposto para responder, porque o preposto é que vai vir fazer a contestação, dar as informações, ele que tem lá a conta, né, para liberar o dinheiro, mas quem está ali é o Estado. É que nós temos que declarar aí a ilegitimidade do interino. Essa que é a grande... E aí os juízes vão olhar para nós, advogados, e vão dizer assim, por que se você chamou ele, se você mesma disse que ele não tem responsabilidade? Não vai interpretar como a professora interpreta. Mas tem que colocar o Estado junto. É o Estado? Tem que colocar o Estado junto. A legitimidade passiva é do Estado. É do Estado, mas... do Estado com citação do preposto interino. Isso. É isso. E o problema vai mais além, né, professora? Porque como uma empresa que tem um presidente ou como uma empresa que tem um diretor. Você entra com ação contra a empresa e cita o responsável. Exato. E na prática a gente está com muitos funcionários de cartório sem baixa nas suas carteiras de trabalho, depois vão ser dispensados de uma outra empresa, não conseguem o seguro-desemprego porque o contrato lá atrás está em aberto, não conseguem liberar o fundo de garantia, às vezes não conseguem aposentar ou receber benefício. Você pode pedir em forma indenizada, né? Então, não esquece, porque aí o próprio Estado vai ter que pagar em forma indenizada esse seguro, porque obstacularizou o acesso. E aí, acho que o objetivo aqui da nossa reunião está sendo alcançado, porque a gente está conseguindo traduzir para quem está nos ouvindo e para quem aqui está participando, que nós precisamos levar a informação ao judiciário, porque por isso que nós temos, quando o professor fala que as ações são mal feitas, eu discordo e me coloco nesse meio, professor, porque, veja, é uma matéria que não é estudada nas universidades. Eu sei. As situações estão acontecendo agora porque esse pessoal está sendo aposentado e não estão conseguindo aposentar por esses motivos de baixa na carteira. Estão ficando doentes e não estão conseguindo. Você pode pedir a baixa na carteira na área trabalhista. Na área trabalhista, sim. O juiz intima para o empregador, ou quem quer que seja, né? No caso, se for o Estado, se for o interino, para dar baixa na carteira, e caso não dê baixa, a própria Justiça do Trabalho dá baixa. Sim. Sabe qual é o nosso problema que nós estamos com dificuldade da baixa agora? Porque antes a própria Secretaria da Vara dava baixa. Agora a carteira de trabalho ela é eletrônica, ela não é mais carteira de trabalho física. E como é que a Justiça do Trabalho vai ficar entrando na carteira do fulano se é física? É digital. É digital. Não é física mais, é tudo digital.
E aí acontece que, às vezes, como às vezes o interino segue com a mesma contabilidade do falecido, por exemplo, a contabilidade vai dar a baixa posterior à data do falecimento. Eu Olha sei. a confusão. E aí você prolonga a responsabilidade do morto ou do espólio ou dos herdeiros para um período pós-morte, quando ele não seria responsável por esse período, né? Porque com a morte cessa a responsabilidade pelos débitos trabalhistas. Exato. Bom, Liz, vamos abrir para uma pergunta, por conta do adiantado da hora. Sim. Quem quiser fazer uma pergunta para a professora Ivani, é a única oportunidade nesta data. Caso não tenha aí, se todos tiverem um entendimento claro, cristalino, da inexistência de responsabilidade do preposto do Estado. Boa noite a todos. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Sérgio, trabalho em cartório. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, professora. Estou compreendendo muito bem a vossa posição. O que eu gostaria de deixar claro aqui é o seguinte: a situação dos funcionários ela está extremamente complicada e nós não estamos encontrando uma saída. Veja que só aqui nessa discussão, nesse debate, nós vimos várias possibilidades, vários entendimentos, e a vida dos funcionários de cartório hoje, ela está, sim, sendo decidida por entendimentos. Eu sei. É impressionante. A pessoa é demitida, não recebe nada, não tem direito a nada, e tem que judicializar uma ação, que muitas vezes não tem dinheiro, a senhora mesmo falou, que na maioria das vezes a pessoa não tem dinheiro. Então, eu não vejo outra saída a não ser o aperfeiçoamento da lei. Nós temos que buscar o aperfeiçoamento da lei para definir de forma muito clara como vai ser feito esse trabalho, essa sucessão, já que a senhora disse que não existe, não é a minha opinião, eu trabalho em cartório há 40 anos, e isso só começou a acontecer a partir de 2009, numa malfadada medida da Receita Federal, que determinou o registro dos funcionários do CPF, não mais do CNPJ, porque até não existia ação trabalhista de cartório. Até por isso a Justiça do Trabalho ela fica titubeando, porque não conhece, desculpa, mas não conhece de fato como é o cartório. Nós estamos vendo aqui quantas decisões, quantos entendimentos, um diferente do outro, totalmente oposto do outro, e não se chega a conclusão nenhuma. E quem está perdendo? Só um está perdendo, doutora, o funcionário. Porque quem pega o cartório tem dinheiro, o cara que saiu tem mais dinheiro ainda, o Estado nem se fala e jamais vai pagar ninguém, o Estado não vai pagar, não adianta se iludir com isso, né? E não vai pagar mesmo, nós sabemos. Então, eu acho que a única saída é o aperfeiçoamento da lei. Por isso que nós criamos um movimento aqui em São Paulo, já chegou em Brasília, temos um projeto de lei, e vamos batalhar por isso, que eu acho que é a única saída que nós temos, infelizmente. Eu acho que um projeto de lei para deixar mais claro essa questão da sucessão e deixar mais clara a vinculação desse dinheiro para pagamento dos débitos trabalhistas e para o Estado liberar esse dinheiro sem que você utilize a via do precatório, entendeu? Porque esse dinheiro é um dinheiro público, na minha opinião, mas ele deveria ser liberado de um modo diferente, porque ele já está lá reservado, ele já tem uma destinação, ele já está vinculado para uma finalidade. Então, se ele já está vinculado, se já é uma verba vinculada, eu não preciso do precatório. Basta ter ação trabalhista, o juiz direcionar um ofício para o Estado e o Estado pagar. Eu acho isso. Eu acho que isso daí também tem que fazer parte da lei, viu? O modo de pagamento. Sim, porque, veja, é impossível hoje. Como que você vai fazer? Você vai chegar para o seu oficial de cartório, para o tabelião, e falar, olha, se você morrer mês que vem, você, por favor, deixa o meu dinheiro separado aí, porque eu preciso de CP. Veja, nós temos um caso agora, recente, no estado de São Paulo, um dos maiores cartórios do Brasil, o tipo faleceu. Faleceu. No dia seguinte, 96 funcionários, todos os funcionários trabalhando. O cartório não parou. Vamos partir da premissa que a extinção se dá com a morte. A senhora mesmo falou isso, não foi? Então, o cartório teria que fechar as portas, não abrir. Por quê? Se eles são prepostos oficial, o contrato deles se encerrou. Eles não têm mais a fé pública para assinar nada. O cartório devia fechar.
Não poderia estar aberto. E fica semanas, até meses, até que a corregedoria consiga nomear o interino, que aceite assumir o cartório e vai registrá-los desde lá de trás. Então, quer dizer, todos esses atos que foram praticados com o oficial morto e todo mundo ali com o contrato de trabalho... Esses atos são nulos, né, tecnicamente. Então, como que faz isso? A Professor Ivani, serve... É que vocês estão convalidando o ato, né, pelo novo titular, pelo novo preposto. O que acontece? Esses são os absurdos que ninguém fala. Então, o que eu falo? Só quem está em cartório que conhece. Ninguém chega na Justiça do Trabalho e explica isso. Tecnicamente, professor Ivani, o preposto como representante do delegatário ou do Estado, ele não tem fé pública. Né? Então, assim, os atos praticados pelos prepostos, se há alguma outorga de fé pública, ela é nula. Mas é evidente que no Brasil ninguém vê isso. Então, no momento em que cessa a delegação, os funcionários no dia seguinte, como o Sérgio comentou, que vão trabalhar, eles vão trabalhar num outro regime jurídico, de preposto do Estado. Só que o Estado está se eximindo da responsabilidade. Exatamente. Exato. Por isso que tem que colocar o Estado no polo também, na minha opinião. Ninguém ajuização contra o Estado. Eu vejo só ajuizar contra o titular do cartório ou contra um interino. Tem que começar a colocar o Estado no polo. Exato. Tem que começar a colocar. Sérgio, obrigado pelo Sérgio. questionamento. E, ó, Fala, se você José conseguir Ricardo. um projeto de lei para aperfeiçoar, eu acho uma boa, viu? Já está em Brasília. Fazer uma, Ótimo, maravilha. se permite fazer uma colocação para o professor Ivani. Meu nome é José Ricardo. Eu também trabalho... Ricardo, tudo bem? Tudo bem? Também trabalho um bom tempo em cartório, também trabalho com o Sérgio de passagem. É interessante essa relação de trabalho que é colocada para o cartório. Nós temos o regime de CLT e temos o regime híbrido dos antigos estatutários. Veja bem, a Lei 8935, ela reconhece aqueles que não foram optantes na edição da 8935, aqueles que não optaram para ser registrados pelo regime CLT, continuou vinculado ao antigo sistema, que era muito parecido com o sistema do cartório público, do funcionário público. Sim. Então, e como o delegatário, ele exerce uma função que é do Estado, ou seja, ele trabalha para o Estado, só que ele não é remunerado pelo Estado, ele é remunerado pelo particular que exerce o serviço. E a verba pública, no meu entendimento, são aquelas que são destinadas para o Estado, para o Tribunal, para o MP, ou seja, todas aquelas verbas de repasse, aquele dinheiro público que está previsto em lei. O emolumentos, que é da parte do cartório, ele não é público, tanto que ele fica para o delegatário. E quando a sensação da delegação, como você bem colocou, que é a interinidade, de fato, se coloca alguém, e ele hoje não percebe mais dinheiro, e o fundo é mais político do que, na verdade, de direito. Por quê? Porque os interinos, na época, tinham muito dinheiro, porque ele tinha todo esse poder de ganho. E eles ficavam entrando com várias ações para impedir a realização dos concursos públicos. Lógico. A partir daí que teve a decisão de colocar um teto. Ótimo. Ora, em que pese ele ser equiparado a funcionário público, o delegatário também é. E por que o delegatário não tem teto? Porque não é o Estado que paga, quem paga é o particular. Sim. É o usuário. Então, o dinheiro excedente, mesmo quando entrou a interinidade, se equiparou o interino como funcionário público, agente público, e limita o teto, esse excedente, me perdoe, não é dinheiro público. Em que pese ficar com o poder público. Não é público. Eu porque discordo, não está na lei. Porque como o cartório está sem titularidade, e isso é um serviço público, nesse período eu acho que esse dinheiro passa a ser público. Sim, então, na verdade, tem que ser o judiciário assumir mesmo, e ele ser interino, e não o terceiro. Mas isso não é questão. O que eu quero dizer para a senhora, eu estou fugindo muito do escopo que eu queria falar para a senhora. Se o delegatário trabalha em nome do Estado, ele pode contratar preposto. Qual que é a finalidade do serviço preposto? É fazer aquilo que o delegatário tinha que fazer. Sim. Então, na verdade, o preposto não é só funcionário do delegatário, mas também do Estado. Sim. Por preposição. Ora, veja, uma vez terminada a delegação, seja lá por qual for o motivo, menos intervenção, porque na intervenção não há perda de delegação.
É um processo administrativo apurar se há falta para perda ou não. Sim. E o que acontece? Na interinidade, eu continuo, o funcionário continua como um preposto do Estado, ou seja, continua prestando serviço para o Estado, aquele serviço público. Quem quer a atividade fim é o usuário. Veja bem, então a relação de trabalho, em que pese a responsabilidade do pagamento das verbas ser de cada delegatário ou de cada um que teve no seu momento à frente da renda da serventia, a relação de trabalho do funcionário não poderia ser vista com o empregador de momento, e sim com a figura jurídica despersonalizada, personalidade jurídica, como o senhor bem colocou, o cartório. Ou seja, o delegatário, o interino, o novo delegatário, que pese a delegação ser modo originário, Sim. ele vai administrar uma coisa que está lá. Porque se fosse originário, não só ele não deveria ter as verbas trabalhistas, não ter que ficar com os funcionários, deveria também não ter nada. Nem o acervo. Porque ele vai administrar aquilo que existe. E, na verdade, eu acho que o funcionário ele está diretamente ligado à figura jurídica do cartório, que não tem personalidade jurídica, tal qual o condomínio. O condomínio também, quem contrata é o CNPJ do condomínio. Sim. Quem responde? O CNPJ do condomínio. Quem administra o condomínio? O síndico. Sim. E, naquele momento, quem está na administração é o delegatário. Sim. É nesse sentido que eu falo. Então, a responsabilização, porque é interessante, no caso da vacância, o funcionário estava ali, ele continua trabalhando na nova vacância, ele continua vinculado a quem? Ao Estado? Não, ele continua vinculado à entidade cartório. E não tem personagem Então, o jurídico. que está errado é vincular o CPF do Exatamente. indivíduo. Tem que E esse é o ser vincular o CNPJ, é isso Exato. que define essa nova lei. Esse é o escopo do projeto de lei que nós colocamos lá em Brasília. Eu acho que é isso, porque no condomínio é a mesma coisa que a gente faz. Exatamente. A gente vincula com o CNPJ do condomínio. Não, porque aí, na verdade, não estou dizendo que o novo titular vai pegar lá, em que pese ele ter a máquina, então ele pode fazer o pagamento, mas não pode abrir mão de direito de regresso, porque a capacidade de pagamento é daquele que tem a máquina, que tem o dinheiro entrando. Sim. E ele não ir para o suficiente de ficar correndo atrás desse direito de regresso. Às vezes o delegatário é o mero empregado, né? Exatamente. Ele é o mero empregado. É nesse sentido que eu queria colocar para a senhora. Ele nem tem dinheiro, não tem nem estofo para responder por tudo isso. Exatamente isso. Eu queria agradecer a senhora pela atenção, para todos aí que estão participando. Eu peço desculpas se eu estendi alguma coisa, mas a intenção minha é que acho que a relação de trabalho é funcionário. Como o CNPJ do cartório. CNPJ, exatamente. Exatamente, também concordo. Obrigado. Vamos esbarrar na questão da despersonalização do cartório, da ausência de personalidade jurídica da figura do cartório, e sim do serviço, porque essa construção notarial registral, ela decorre do notariado latino, onde a pessoa física, mais uma vez, por descentralização do serviço público, é outorgada a ele a fé pública. Então, teoricamente, professor Ivani, ou como o José Ricardo comentou, todos os atos devem ser praticados pelo próprio delegatário. E a lei, no artigo 20 da Lei 935, ela faculta ao delegatário a contratação de prepostos para quê? Para ajudar, para auxiliar no serviço operacional. Claro, e não na responsabilidade. Nunca. Exatamente. Isso. Então, prezado Sérgio, José Ricardo, se quiserem, se puderem mandar para a Liz, para a Adnotari, o projeto, para que a gente possa opinar, para que a gente possa tentar auxiliá-los, a gente está de porta aberta. Também, né, para ajudar aos parlamentares. Claro, não tenha dúvida. Emanuel, última intervenção que vamos encerrar, que o professor Ivani precisa ter vida. Vamos lá. Boa noite a todos, obrigado. Achei fantástica, doutora Ivani. Parabéns. Obrigada. Pergunta é se na Organização Internacional do Trabalho existe alguma coisa sobre o assunto e no direito comparado também, se já houve algum levantamento a respeito disso. Sobre relação jurídica de cartório com... Isso. Não que eu saiba. E eu vou responder para o Manuel. Por que não acontece isso em outros países, Manuel? Porque cada país tem um modo diferente de organização, né? Professora, só no Brasil existe a subdelegação. É por isso que o delegatário é milionário, porque ele joga
ao preposto para que o preposto venda a fé pública. Então, eu tenho um cartório de 100 funcionários praticando diversos atos que eu deveria praticar. Então, assim, é lógico que você vai oferir milhões. Agora, quando você viaja para qualquer outro país do mundo onde existe o notariado, você vai perceber que quem pratica todos os atos pessoalmente é o próprio delegatário. E quando o delegatário vai tirar férias, professor Ivani, ele liga para o vizinho e fala, olha, eu vou tirar férias. Então, eventual clientela que venha prestar, exigir meu serviço, eu vou te indicar. Tudo bem? Tudo bem. Então, esse mês de férias ele não vai receber nada. Aqui no Brasil, não, professora. Aqui no Brasil... O delegatário pode delegar, né? Ele não é que ele pode. Esse Ele é o delega. problema. Ele não pode, mas na prática ele delega. É. Tanto que eu discuti Então, essa questão... esse projeto de lei, viu, Sérgio, devia tratar desse assunto. Deveria. Tanto que eu discuti essa questão da inconstitucionalidade da subdelegação. Eu fiz essa proposta no doutorado e os professores lá ficaram de cabelo em pé. Então, como assim? Como é que subdelega? Mas é isso que acontece na prática. Então, se fosse um tradutor público, ele não pode traduzir, ele não pode passar para outro traduzir. Exato. Mas ele passa para outro. Então, tem titular de cartório que não pisa dentro do cartório nunca. Eu conheço gente que nem vai lá uma vez por mês. Conheço que só aparece no dia da correição. Então, é verdade. Só. Então, o problema e não aí, é esse. Metade desse pessoal é tudo apadrinhamento, não é isso? Então isso é... Essa questão da descentralização de serviço público é que é um nó do borogodó aqui no Brasil, né? Exato. Em outros países não tem essa descentralização. Exato. Esse é o problema. Mas a legislação tem que evoluir nesse sentido, nós precisamos isso, porque do jeito que está, não dá para continuar. Está um absurdo. Eu acho que o cartório devia ser público. 100% público, não tinha que delegar. Ponto final. Como em outros países. Como é nos outros países. O problema é que, em vez de num cartório privado... Lembra como era antes, que todo mundo era funcionário público? É que a ideia da descentralização do serviço público visa buscar eficiência, professor. Perfeito. Então, essa ideia da busca da eficiência trouxe um modelo de prestação de serviço melhor do que o serviço público, essencialmente falando. Exatamente. Mas é uma questão que a gente precisa evoluir bastante. Mais uma vez, agradeço ao professor Ivani pela generosidade acadêmica. Devolvo a palavra para a Liz para que ela faça o encerramento e os agradecimentos finais. Professor Ivani, um grande beijo para a senhora. Obrigada. Saudade da senhora. Em breve a gente vai se ver aí em São Bernardo, que eu vou dar aula lá na pós de imobiliário ou na de civil da Débora Brandão. Ai, que bom aqui com a Débora. O dia que o doutor vier, me fala. Eu falo. Um beijo para a senhora. Fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigada. Então, nós agradecemos em nome da Adnotária a todos os participantes, em especial a apresentadora doutora Ivani Contini Bramante, que nos presenteou essa noite com muitas informações. Nós confessamos que nós fizemos alguns convites, mas eu acredito que, como o assunto é espinhoso, houve alguns, como se diz, vamos deixar lá para frente, e a professora Ivani, com a sua graça, nos deu aí essa oportunidade de nos aprofundar o tema. Esse é o objetivo da Adnotari, nos reunir em prol da difusão do conhecimento, e nós estamos, então, alcançando, não é, professor? Então, agradecemos e convidamos aqueles que não são nossos associados, que associem, junte-se a nós, porque nós temos reuniões semanais discutindo sobre todos os direitos da área notarial e registral, da atividade extrajudicial, em prol dos atuantes nos cartórios, advogados. Então, eu acredito que o papel principal da Adnotária está sendo alcançado. Então, me despeço aqui, agradecendo a presença de todos, reiterando agradecimentos à professora. Um beijão a todos, professora, um ótimo descanso. Obrigada, tchau, até a próxima. Tchau. Tchau.